vimos que Josué tinha a responsabilidade de preparar o povo para tomar posse da terra prometida. E seria uma missão difícil, cansativa, longa, contra povos que estavam estabelecidos ali naquelas terras, alguns inclusive muito bem preparados, com carros de guerra, carros de ferro, vão dizer os textos bíblicos. E algumas cidades eram cidades fortificadas, como a própria cidade de Jericó, que seria a primeira cidade que eles teriam que confrontar ali. Então, nós vimos no capítulo 3 que tudo estava preparado para a missão. Mas antes deles saírem, duas coisas foram necessárias. A primeira delas foi circuncidar todos os homens, porque todos os que nasceram no deserto, nenhum deles havia sido circuncidado. Não era só as criancinhas, não, de 8 dias nascidas, né? Todos os homens, sem exceção, precisaram ser circuncidados. Quer dizer, eles precisaram ficar um tempo de quarentena até estarem bem, saudáveis, para poderem enfrentar as batalhas que viriam ali, né? Pela frente. Logo após a circuncisão, então, eles celebram a Páscoa. Antes de ir para a batalha também. Eles celebram a Páscoa. Relembrando o que mesmo? O que relembrava a Páscoa? A saída do Egito, né? A libertação da escravidão do Egito, dos 430 anos de escravidão lá no Egito. E lembrando que foi Deus quem os libertou com mão poderosa. E ali eles comeram, naquele dia da Páscoa, eles comeram do fruto da terra. A terra que eles iam então tomar posse, para que já saboreassem um pouco daquilo que viria. Mas é interessante algo que é dito aqui para nós no verso 12 do capítulo 5 de Josué. Josué 5,12, ainda não é o nosso texto central. Josué 5,12. Interessante esse detalhe que a gente tem aqui no texto. Diz assim, ó: um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Depois da celebração da Páscoa, o maná cessa. Eles comem do fruto da terra e o maná cessa. O maná era parecia um bolo de mel, né? Que Deus mandava todos os dias para eles. Durante 40 anos foi assim. Deus os sustentou de maneira sobrenatural. Agora, Deus permite que eles comam do fruto da terra, e Deus fala: agora vocês não precisam mais do maná. Vocês vão comer do fruto da terra para onde vocês vão. Isso significa que eles não deveriam mais ver em Deus aquele que proveria tudo que era necessário para eles, de maneira alguma. Mas agora, eles não estariam mais no deserto. Eles não estariam mais numa peregrinação. Eles estariam numa terra estabelecida, terra que manava leite e mel. Ali eles deveriam plantar, colher e sempre cultuar e engrandecendo o nome do Senhor como aquele que era o provedor de toda a nação. Então, por meio do trabalho, Deus abençoaria as colheitas, as plantações, as colheitas, o gado deles. E aí, então, eles entrariam numa nova fase. O maná fez parte de uma fase da vida deles. Agora, não teriam mais o maná. A vida cristã também é assim, irmãos. Nós passamos por fases na nossa vida cristã. Aquela fase do novo nascimento, aquela fase quando a gente começa na vida cristã, é uma fase tão gostosa, né? Tão assim, parece que a gente não consegue ver nenhum problema.
a igreja é maravilhosa, não tem problema, as pessoas são maravilhosas, a gente passa uma fase linda. Mas de repente vem outras fases, fases às vezes difíceis, e que vão exigir de nós maturidade. Não é mais só abrir a boquinha e esperar o maná cair. Agora a gente tem que ir atrás do alimento também. Então há fases na vida cristã importantes e nós temos que passar por todas elas, por todas estas fases. Quando eles estão chegando em Jericó, acontece algo muito especial. E aí vem o nosso texto. Por favor, vamos abrir lá em Josué 5, 13 a 15. Josué 5, 13 a 15. Eu lerei aqui e peço que vocês acompanhem aí. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra santa. E oramos agora para que o teu Espírito Santo que a inspirou e deixou, Senhor, esta palavra escrita para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento espiritual, nos ajude a compreendê-la e aplicá-la em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Josué então avista um homem, ele está com a espada. O texto da Revista Atualizada diz que ele está com uma espada nua. Isso significa que ele está com uma espada desembainhada. Uma espada que não está dentro ali do seu suporte. Ela não está ali como que adormecida junto à cintura do guerreiro. Mas ela está nas mãos do guerreiro. Ele vê esse homem então com uma espada na sua mão. E quem era esse homem, irmãos? O versículo 14 diz que ele era um príncipe do exército do Senhor. Porém, nós podemos afirmar, de acordo com o próprio contexto dessa passagem, que ele não era um simples anjo que estava ali, como aqueles anjos que foram vistos quando Eliseu pede a Deus que abra os olhos do seu servo Geazi, e ele vê um exército de anjos que estava ali na montanha, guardando aqueles servos do Senhor. Esse príncipe do exército do Senhor não era apenas um anjo, ou um arcanjo, ou um querubim, ou um serafim, qualquer qualidade de anjo que nós possamos nomear aqui. Nós podemos afirmar com toda certeza pelo contexto que era uma manifestação do próprio Deus no Antigo Testamento. Aquilo que nós chamamos de teofania, que é a junção de duas expressões, né? Que é a manifestação de Deus, do Altíssimo, ali no Antigo Testamento, de uma maneira visível, com toda certeza, a própria pessoa pré-encarnada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como? Nós não sabemos. Esse é um mistério de Deus que nós vamos poder perguntar, se de repente lembrarmos de perguntar ou for do interesse, quando nós estivermos na presença do Senhor. Mas isso acontecia no Antigo Testamento. No versículo 14 ainda, vai dizer que Josué se prostrou com o rosto em terra diante do príncipe e o adorou. Os anjos não recebem nem aceitam adoração. Isso implica em dizer que de fato era a presença de Deus ali, junto, diante de Josué. Mas o que ele estava fazendo ali? Qual era o propósito da sua visita ali?
Mas antes disso, ainda eu chamo a atenção dos irmãos para outra questão importante, que esse príncipe, que mostra que esse príncipe era de fato Deus. O versículo 15, diante da pergunta de Josué, né, a pergunta é: que diz meu senhor ao seu servo? E qual a resposta? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Do que nós lembramos? Nós lembramos de Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3. A mesma resposta que Deus dá a Moisés. Moisés estava ali, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. De repente ele olha e vê uma sarça, um arbusto, que estava em chamas, mas não se consumia. E aquilo chamou a atenção, despertou a curiosidade dele, aquela maravilha. Ele foi ver: o que será que é isso? E de repente, lá do meio daquele arbusto em chamas, Deus diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então Deus se manifestou desta maneira a Moisés. Já a Josué, Deus se manifesta como um guerreiro que está com a sua espada desembainhada. E é interessante que Deus se manifesta a Moisés antes de Moisés conduzir o povo de Deus para sair do Egito. Antes dele entrar no Egito e dali libertar o povo do Senhor, Deus se manifesta dessa maneira a ele. E agora Deus se manifesta a Josué antes de Josué tomar posse da terra prometida, entrar com o povo de Deus na terra prometida. Olha como Deus está mostrando aos líderes da nação, aos principais líderes, primeiro Moisés e agora Josué, que ele está presente, sempre, conduzindo o seu povo. Ele chega nos lugares antes do seu povo. Antes mesmo de nós estarmos em qualquer lugar, Deus já está lá. E nós precisamos crer nesta verdade, irmãos, que nós nunca andaremos por um caminho, a não ser que seja um caminho tortuoso, a não ser que seja um caminho pecaminoso, mas sempre que andarmos nos caminhos do Senhor, nós podemos ter a certeza de que Deus já está lá. Ele sempre está nos conduzindo, nos dirigindo e também preparando todas as coisas para nós. Ele nunca nos ordena fazer alguma coisa que Ele não esteja junto de nós para fazer aquilo. Quando Ele mostra ali o cajado para Moisés, pela deficiência da fé de Moisés, porque na realidade não necessitava daquilo. Mas é que Moisés estava dando tanta justificativa para não ir, que ele falou: o que você tem aí na mão? Ah, eu tenho esse cajado de pastor aqui, para puxar a ovelha que cai, para enxotar algum lobo que vem, alguma fera que vem. Então, é com esse cajado aí que você vai libertar o meu povo. Não, como eu disse, que precisasse disso. Mas às vezes, mesmo na deficiência da nossa fé, Deus ainda, Ele vem ao nosso encontro e Ele nos usa com o que temos e o que somos. Enfim, esse é o nosso Deus. Agora, importante, outra questão importante aqui para nós. No caso de Moisés, ele tinha que libertar o povo do Senhor do Egito. Era uma tarefa, basicamente, humanamente falando, impossível. Impossível. Conduzir um bando de escravos e libertar esse bando de escravos de uma escravidão tão longa, de mais de 4 séculos, e principalmente daqueles que tinham o maior poder bélico, a maior potência daquela época. O que eles podiam fazer? Um bando de escravos sem armas, sem nada, contra um exército como o exército dos egípcios? Eles não podiam fazer nada, era uma missão impossível. Né? Era uma missão impossível. Mas Deus estava à frente da missão.
Deus estava com Moisés. E com um cajado na mão, apenas um cajado, Deus derrotou a maior potência da época. Com um cajado, ele derrotou a maior potência da época. Irmãos, eu imagino que Faraó estava doido para pegar aquele cajado. Chegou uma hora que ele deve ter pensado assim: não deixa aquele homem pegar o cajado, gente. Ele põe o cajado na água, vira aquela coisa, ele levanta o cajado no céu. Que negócio que é esse cajado? Todo mundo pensava que era o cajado de Moisés, né? Mas não era. Mas você já imaginou? Até o povo, porque o ser humano é meio místico, né? Meio místico, tem água benta, tem, né, sabonete ungido, essas coisas todas aí que o povo faz, né? Se você fizer tal coisa, né, no ano novo vestir roupa branca, entrar de roupa branca para o ano novo, essas coisas místicas, tudo aí, né? Porque vai dar sorte, o amarelo é que não sei o quê. As pessoas têm todas essas coisas assim. E às vezes até crente acaba entrando nesse negócio aí. Mas o fato é o seguinte, que às vezes a gente atribui poderes mágicos a algumas coisas que não tem poder nenhum. Se o mesmo cajado estivesse na mão de qualquer outra pessoa de Israel, não faria nada. Não faria absolutamente nada. Porque o cajado era apenas um cajado. Mas Deus estava ali. E Deus fez o impossível acontecer. E agora? Agora, a responsabilidade era de Josué conduzir o povo. E como nós vimos na semana passada, nós vimos que os líderes da nação estavam comprometidos com Josué. Eles estavam como um só corpo, num só propósito desta batalha. Mas Deus outra vez se aproxima do principal líder, antes desse líder conduzir o povo à frente, lembrando mais uma vez quantas vezes que Deus disse e provou para Josué que ele não estaria sozinho. Nós vimos lá no capítulo 1, depois nós vimos no capítulo 2 e no capítulo 3, Deus falando pessoalmente, falando através das tribos de Ruben e de Gade, e Deus falando através do povo: nós vamos estar com você, nós estamos com você, não tenha medo, tenha coragem, nós vamos estar com você. Mas agora Deus vem pessoalmente, agora visivelmente, aos olhos, porque Deus conhece as deficiências da nossa fé. Jesus Cristo disse que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Nós não temos condições nós não temos necessidade, na realidade, de ver para crer. Mas às vezes nós somos deficientes na nossa fé. E Deus nos conhece. E Ele trabalha conosco. Às vezes Deus se adapta à nossa realidade para nos ajudar. Isso não é algo natural. Isso não é também algo corriqueiro, mas pode acontecer. E Deus está ali para dizer para Josué: Josué, você não está sozinho. Então qual é o propósito dessa manifestação? Não era uma manifestação para capacitar o exército de Israel para a batalha. Quando o versículo 14, o príncipe diz: sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar com a espada na mão, ele está dizendo: eu estou liderando o exército do Senhor para essa batalha. Mas o exército do Senhor aqui não era o povo de Israel, era um outro exército. Era um outro exército. O exército do Senhor que esse príncipe estava liderando, estava ali para cooperar de forma ativa na conquista da terra. Então, agora eles estavam de fato preparados para a batalha. E nós precisamos aqui, um parêntese, compreender, irmãos, que muitas vezes, em batalhas físicas que nós temos, que nós estamos travando na nossa vida, por detrás dessas batalhas físicas,
podem estar escondidas batalhas espirituais. E nós não podemos ignorar esta realidade que a Bíblia Sagrada nos traz, quando diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Lá no capítulo 10 de Daniel, se você puder abrir lá comigo, Daniel capítulo 10, esse texto não vai ser projetado, fala de visões que Daniel, esse homem de Deus, estava tendo. E ele viu um grande conflito. Deus revela nessas visões um grande conflito a Daniel. E que levou Daniel a jejuar e orar. E ele está ali, até fraco de tanto jejuar e orar na presença do Senhor. E o Senhor fala com ele. É interessante que Deus diz, versículo 19, Daniel 10, 19. Então, aquele ser semelhante a um homem, este ser semelhante a um homem que ele vê, é uma manifestação de Deus em sonho, em visão a Daniel. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu e disse, Daniel 10, tá? Versículo 19. Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse, fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse, você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. É interessante, ele está falando de um conflito, de uma batalha que não era visível. Ele está falando de um conflito espiritual que estava acontecendo e tomando conta de toda aquela região. Por trás de todas aquelas guerras que estavam acontecendo ali no Oriente Médio, travadas ali por nações umas contra as outras, os medo-persas contra os gregos, e logo iam chegar os romanos. Por detrás de todas aquelas batalhas e de todos aqueles conflitos, aquelas guerras, não estavam apenas seres humanos lutando uns contra os outros. Quando ele coloca aqui a respeito do príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, irmãos, na Bíblia Sagrada, nós sabemos que o próprio Satanás, ele é chamado de Deus deste século. Ele é chamado de príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esses príncipes que estão aqui, na realidade, não são anjos de Deus, mas são anjos caídos produzindo batalhas, guerras, para que homens ataquem uns aos outros, nações se levantem umas contra as outras. E aqui está dizendo que Miguel, que é um anjo, que de certa maneira é identificado com a nação de Israel, de uma maneira muito específica, com o povo de Deus, quer no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, estava junto do Senhor nessa batalha. E Deus está fortalecendo Daniel para que ele continue descrevendo, entendendo toda a visão, para que ele descreva toda a visão, até que esta visão chegue a nós e nós possamos entender que havia um conflito grande espiritual por detrás de todas aquelas batalhas que Israel deveria enfrentar naqueles dias. E aqueles povos eram povos dominados por Satanás. Os povos que Josué iria enfrentar não eram simplesmente povos que por si próprios se levantaram ou se levantariam contra Israel. Mas eram gente dominada por demônios que atuavam naqueles lugares. Então em Josué, no capítulo 10, veja aí comigo, agora Josué, capítulo 10.
Josué 10, o versículo 37. Josué 10, 37. Vai dizer assim: tomaram a cidade e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que haviam feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Que condenação? Quem os condenou? De onde vinha essa condenação? Quem condenou aqueles povos a serem exterminados? O próprio Deus. E Deus usou como instrumento de execução dessa condenação o seu povo. Para isso, o seu povo precisava estar devidamente preparado para executar a condenação que Deus ordenou que eles executassem. Porque aqueles povos, a ira de Deus já havia transbordado contra aqueles povos. Pela maldade do coração daqueles povos contra o Senhor. Os absurdos, malignos que aqueles povos faziam, inclusive contra crianças, né? Sacrificando crianças, coisas horríveis, coisas horríveis. E Deus então executa o seu juízo através do seu povo. Daí a importância, queridos irmãos, do povo de Israel se consagrar ao Senhor. Por isso, lá no capítulo 3, que nós lemos a semana passada, a palavra do Senhor ao povo foi que eles se santificassem. Eles se santificassem, porque Deus iria fazer maravilhas por meio deles e na vida deles. Mas eles precisavam antes se consagrar, se santificar ao Senhor. Só após a consagração deles ao Senhor, é que o Senhor se manifestou para lutar por eles. E é interessante. O que acontece com Jericó, a primeira cidade que eles tiveram que enfrentar? Eles tiveram que usar alguma espada, alguma lança, algum arco e flecha para tomar aquela cidade? Não. Quem lutou por eles? Quem ganhou aquela batalha? Foi o Senhor. O exército do Senhor, conduzido pelo príncipe do exército do Senhor que estava ali com a espada. Agora observem a palavra de Josué ao povo no capítulo 23 lá de Josué, para a gente entender a situação daqueles povos. Situação daqueles povos, eu quero mostrar mais um pouquinho para os irmãos isso. Josué 23, 11. O capítulo todo vai falando sobre isso, mas eu vou destacar aqui, tá? Josué 23, 11. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus. Porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta destas nações que ainda se encontram entre vocês, e se uniram com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas, e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas, e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Olha a seriedade. Não bastava apenas eles se santificarem antes para a batalha, mas eles deveriam permanecer santos, consagrando-se diariamente ao Senhor, porque outras batalhas viriam. E Deus está dizendo de maneira clara: não se misturem com a gente desses povos. Vocês são povo separado, povo santo. Não deem seus filhos em casamento a essa gente que não me ama,
que não me adora. E por quê? Porque eles vão ser laço para vocês. E daqui a pouco vocês vão estar igual a eles. E o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer com vocês o que eu fiz com eles. Essa é a realidade que a palavra de Deus nos traz naqueles dias de Josué. Então a consagração nos leva e nos faz conscientes da presença de Deus. Essa consagração. Josué, ele continuava no mesmo lugar, na mesma terra que ele estava pisando antes, mas já não era mais o mesmo lugar. Aquela terra que ele estava agora, por causa da presença do Senhor, era a terra santa. Ele tem que tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar que ele está pisando agora é santo. Mas antes não era. O que era aquela terra? O que Deus está dizendo agora para Josué: Josué, você vai andar comigo. Eu vou andar com você. E o lugar onde Deus pisa e o povo de Deus pisa deve ser um lugar santo. Você deve conquistar essa terra para a minha glória, para a minha honra. Toda essa terra eu estou te dando. Ela é minha. Eu estou dando a você. E eu estou mandando que você expulse essa gente daí, porque essa gente é impura, ímpia, maligna. Me ofende todos os dias. Agora eu estou dizendo a vocês que são meu povo, tomem posse dessa terra, santifiquem essa terra, vivam para a minha glória e a minha presença estará com vocês. A terra será santa. A terra será santa. Eu estarei aí com vocês. Então a consciência da presença de Deus, através do príncipe de Deus ali, encheu a Josué de temor e também de discernimento. E aí uma pergunta: será que nós estamos conscientes dessa realidade espiritual que nos cerca? Ou será que de alguma maneira, irmãos, nós estamos perdendo a noção das realidades espirituais nas quais nós estamos inseridos? Nós estamos apenas enxergando com os olhos físicos, mas não com os olhos entendendo com a mente de Cristo e com os olhos espirituais estas realidades que cercam, inclusive a nossa própria nação, o nosso próprio país. E só existe uma maneira bíblica dos nossos olhos serem abertos e a nossa consciência ser renovada. É através da consagração. É através da consagração das nossas vidas ao Senhor. O livro de Josué deixa claro a consciência que esse servo do Senhor, esse homem como nós, tinha em relação às vitórias que o povo alcançou em todas as batalhas. Não é interessante que você observa que logo depois da vitória sobre Jericó vem uma derrota. E qual é a derrota? A única derrota. Vocês se lembram? Qual é a única derrota do povo de Israel naquele momento sob a liderança de Josué? É uma cidade com 2 letras. Ai! É essa cidade mesmo. Ai, povo de Israel, né? Essa cidade mesmo. O exército deles era tão fraco que todos os líderes disseram: não precisa ir todo o exército, vai apenas uma guarnição. Porque essa guerra já está ganha. Esse povo não tem condição de lutar contra nós. E havia uma ordem, que eles não tomassem despojo nenhum da batalha. Mas apenas um deles, apenas um, entre eles, um tal de Acã. Fica fácil, né? Ai, 2 letras, Acã, 3 letras.
esse indivíduo viu uma capa babilônica, viu ali também uma barra de prata, e ele decidiu então tomar aquilo para ele. E ninguém ficou sabendo. Do povo, ninguém. Nem da liderança, ninguém estava sabendo. Ele fez tudo escondido. Inclusive, ele escondeu bem escondido debaixo da tenda dele. Mas Deus sabia. E vem a derrota. Se eu não me engano, 32 pessoas morrem na batalha. 32 pessoas de Israel. E o povo de Israel saiu dali correndo de medo do povo de Ai. Agora você imagina só. Qual é a notícia que chega para os outros habitantes daquelas outras cidades? Vocês estão falando que esse povo aí é povo forte, corajoso, destemido, que Deus luta por eles. Isso daí é conversa. Olha lá. A cidade, acho que esse povo de Jericó que não era de nada. Os habitantes de Ai, aquela cidadezinha desse tamanho, um ovo, ganhou deles aí, ó, saíram correndo com medo de todo mundo. Você já percebeu? Quando alguma notícia ruim dentre os evangélicos, ela surge na mídia, um escândalo, alguma coisa assim, como o nome de todos os evangélicos vai para o buraco, e perde-se a credibilidade, perde-se a autoridade. Por que Deus mandou disciplinar Acã e toda a família dele? Porque Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês são meu povo, e o meu povo tem que tratar dos seus pecados. Porque se vocês não tratarem dos seus pecados, eu vou ter que tratar. E o tratamento, muitas vezes, de Deus pode ser muito duro. Deus dá a oportunidade. Em lugar de morrer 32 famílias ficarem sem ninguém, então Deus ordenou que se condenasse aquele que o desobedeceu, aquele que o desonrou. Era assim que era tratado no Antigo Testamento. Graças a Deus, não é mais assim. Mas a igreja, como igreja, ainda nós precisamos tratar com seriedade, de disciplina. Ah, mas hoje em dia, eu também às vezes me pego pensando dessa maneira. Ah, mas hoje em dia essas coisas não faz. Nós erramos quando pensamos assim. Porque é o nome do nosso Deus, é a honra do nosso Deus. E a disciplina traz temor. E não só temor ao povo de Deus, mas a disciplina restaura a autoridade. Quando Acã foi disciplinado, todo o povo temeu, todo o povo voltou a se consagrar, levaram a sério a direção que Deus deu através da sua palavra e através das autoridades constituídas por Deus, e o povo voltou a ter vitória. O povo voltou a ter vitória e respeito daqueles povos. Olha o capítulo 10, verso 30, por favor. 10, 30. Olhe lá. Vamos ver se eu não anotei errado aqui, né? 10, 30. Olha como começa. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel. Era uma cidade contra a qual eles tinham que lutar. 32. E o Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel. E você vai vendo, isso vai se repetindo. No versículo 42, vai dizer assim: e de uma só vez Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, esse tipo de coisa, ele mudou em termos visíveis, como era naquela época de guerra, batalha, luta com espada, gente morrendo. Mudou nesse sentido. Mudou nesse sentido.
Porém, o povo de Deus ainda continua com lutas e com batalhas, ou não? Nós ainda continuamos com lutas e com batalhas. Essas lutas e batalhas que nós temos, elas podem ser vencidas da mesma maneira que era no Antigo Testamento. Nesse sentido não mudou. O que Deus exigia lá no Antigo Testamento? Que o povo se consagrasse ao Senhor, se santificasse. O que Deus exige de nós hoje em nossas batalhas? Que nós nos consagremos ao Senhor. Precisamos consagrar as nossas vidas ao Senhor, porque o Senhor é quem luta por nós. Meus irmãos, esse mundo deve ser visto por nós como um campo de batalha. Nós não estamos aqui a passeio, de férias, nós estamos aqui em guerra. E quando nós nos afastamos de Deus ou falhamos em consagrar as nossas vidas a Deus, nós perdemos a dimensão, a consciência da dimensão espiritual dessa batalha. E aí a gente começa a lutar um contra o outro. É o marido contra a esposa, o filho contra o pai, é o irmão contra outro irmão. Nós perdemos a consciência da batalha espiritual que nós estamos. Isso porque às vezes falta-nos essa consagração para abrir os nossos olhos. E aí o que acontece? Nós nos tornamos medrosos. Por isso que Deus várias vezes disse a Josué: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Você ouve, você lê isso daí várias vezes no livro de Josué, para ele não ter medo. Nós nos tornamos preguiçosos. Chega um ponto, eu li agora Josué todo de novo, daí que eu venho tirando os estudos. Li todo ele outra vez. E você observa lá que Josué chega uma hora para o povo, porque ele vê que havia muita coisa, muitas cidades a serem conquistadas ainda, e ele já estava velho. E ele chama atenção, ele fala para o povo: vocês estão preguiçosos. Ele fala isso, porque o povo relaxou. Ah, tá bom aqui, tá gostoso aqui, se acomodou naquela situação. E ele está falando: não, gente, não façam isso. Que esse povo precisa ser... Deus ordenou que nós tiremos esse povo daqui. Ele está dizendo: olha, não brinca com o pecado. Não brinca com o mundo. Que quem sai perdendo somos nós. Somos nós. E aí a gente passa a cobiçar o mundo, o estilo de vida, a maneira como eles fazem, a adoração deles. E nós esquecemos das orientações de Deus. Nós começamos a perder a força espiritual, a visão espiritual, o amor por Jesus Cristo. E nós colocamos de lado a nossa missão, a missão que nos foi dada por Deus. E começamos a colocar em prática a nossa própria missão. Não mais a missão que Deus nos deu, mas a nossa missão. Diante disso, o que nos cabe fazer como povo de Deus? Olhar para essa história, para essas histórias que nós temos no Antigo Testamento e tirar lições espirituais para a nossa vida. Não é só ler por cima, mas procurar entender e aplicar aquelas realidades. Como eu posso aplicar isso na minha própria vida, nos dias de hoje, na minha realidade hoje? Porque os homens são os mesmos. A natureza humana é a mesma. Nós vivemos no mesmo planeta que eles viveram. Nós temos o mesmo Deus. E nós ainda continuamos enfrentando batalhas. E esse Deus de Josué, o Deus de Moisés, ele continua exigindo do seu povo santidade. Por quê? Porque sem santidade, o que diz a palavra? Sem santificação. Vamos lá, de novo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Isso está no Novo Testamento. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o que Deus está nos chamando? Deus está nos chamando a voltar, a estar atento. Ele nos desperta por meio da pregação,
Ele nos desperta através do ensino das Escrituras. Ele nos chama de volta a uma vida de consagração. Santifiquem-se, obedeçam a minha palavra, e o Senhor virá em nosso socorro. O Senhor virá em nosso socorro. A Bíblia Sagrada diz: humilhem-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno Ele vos exaltará. É o que está escrito na palavra. Está escrito na palavra: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a Bíblia Sagrada, ela fala que nós somos povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Deus tem um pacto conosco por meio de Jesus Cristo. Ele fez uma aliança. E nessa aliança, quando nós somos batizados, professamos a nossa fé, nós dizemos que Ele é o nosso Deus, Ele promete ser o nosso Deus, e nós prometemos a Ele que seremos o seu povo. Um povo consagrado a Ele, que nós seremos dirigidos pela voz dEle, pela palavra dEle, e a sua palavra será a nossa única regra de fé e de prática. Irmão, Jesus, Ele entrou nesse mundo, a Bíblia diz que Ele amarrou o valente, que Ele derrotou o diabo, Ele veio a esse mundo para destruir as obras do diabo, e Ele colocou Satanás, todos os principados e potestades debaixo dos seus pés. É o que está escrito na palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor também nos exorta lá em Apocalipse, no capítulo 12, que o diabo foi lançado à terra. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. E o seu grande objetivo é perseguir os descendentes do Senhor, a sua igreja, o seu povo. Porque ele tem um ódio mortal da igreja, ele tem um ódio mortal do crente, ele odeia a Bíblia, ele odeia a igreja, ele odeia a Deus. Por isso que a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra os principados e potestades, e ela se dá nas regiões celestes. É uma luta espiritual, em oração, em consagração de vida, em obediência ao Senhor. Quem luta nessas regiões por nós não somos nós. A nossa luta aqui é através da oração, joelho dobrado, oração e obediência. E o Senhor é quem batalha por nós. E nele nós já temos a certeza, a garantia da vitória. É por isso que nós precisamos nos consagrar ao Senhor, dedicar a nossa vida a Deus, porque conforme diz a palavra, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que aquele príncipe estava ali para dizer para Josué. Josué, eu estou aqui para lutar, o exército do Senhor está aqui para lutar por vocês. Sigam-me, façam aquilo que nós ordenamos a vocês e confiem em nós, confiem em nós. É o que Deus está dizendo para nós. O Senhor já veio, Ele já fez a obra, e agora Ele nos diz: confiem em mim, sigam a minha voz, sigam a minha palavra. Vocês estão nas minhas mãos, e o diabo não tem poder sobre vocês. Que Deus nos abençoe, e que nós possamos viver a nossa vida para a glória do Senhor. Então, quando vocês tiverem alguma dificuldade dentro da sua casa, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, não olhe para a sua esposa ou para o seu marido como seu adversário. Ele não é, ela não é. Não olhe para os seus filhos como seus adversários. Lembre-se, existe uma batalha espiritual. O que cabe a nós, como filhos de Deus? Dobrar os joelhos, orar, consagrar a nossa vida. Há algum pecado? Josué deixou bem claro, lá no finzinho, antes dele morrer, ele falou para o povo: olha, vocês precisam escolher hoje a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então eu digo para vocês, deitem fora os deuses a quem serviram vossos pais e consagrem a vida de vocês ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus nos ajude a tomar as atitudes certas para a glória do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Pai, nós te louvamos pela tua palavra maravilhosa. Agradecemos por nos exortar através dela, abrir os nossos olhos e o nosso entendimento. Oramos, Pai, para que diante desta palavra bendita, o Senhor nos ajude pelo poder do teu Espírito a tomarmos a atitude sempre correta de nos consagrar diariamente ao Senhor. A entendermos, ó Pai querido, que estamos diante de uma guerra espiritual. Ela é real, ela é verdadeira, ainda que os nossos olhos físicos não consigam enxergá-la. Muitas vezes o que enxergamos é apenas o que está diante desses olhos. Nós sabemos que há alguma coisa errada. Nós vemos o mundo descambando. Nós vemos, Senhor meu Deus, decisões horríveis sendo tomadas. Nós vemos, ó Deus querido, a ofensa diária através de leis absurdas que são feitas em ofensa à santidade do Senhor e à direção da tua palavra. E nós sabemos quem está por detrás de tudo isso, Pai. Que o homem é apenas um escravo que está satisfazendo a vontade do seu Senhor, que é o diabo, Deus desse século. Por isso nós oramos, Pai, para que como povo do Senhor, o Senhor nos ajude a entender esta verdade e nos mova a oração, a consagração, Senhor meu Deus, para que nos unamos ao exército do Senhor nessa batalha que já está ganha, garantida em Jesus Cristo, que é aquele que é o mais vitorioso e que por meio dele nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que tudo lhe entregamos agradecidos, Pai. E agora, meus amados irmãos, vão em paz, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe, meus queridos, vão em paz. Então lembramos apenas domingo, 9h30 da manhã, a nossa assembleia, tá bom? Deus abençoe a todos.